Graças Pai, gente. Hoje nós iremos refletir acerca do pecado. Principalmente nós que já servimos a Cristo, nós que já entregamos nossa vida a Cristo, que aceitamos Jesus. Nós vamos falar hoje sobre o pecado. Aqui no versículo, eu vou ler aqui no capítulo 6 de Romanos, desde o versículo 1, vamos refletir aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque, como vocês sabem, né, que diz a Bíblia que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo vem e diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Que ele fala acerca do batismo, quando nós somos batizados nas águas, que o pecado, ali quando a gente mergulha nas águas, nós estamos morrendo para o pecado. Todos os seus pecados, suas falhas, seus erros, a partir dali estão sendo enterrados, estão sendo mortos. E quando você ressurge das águas, você volta uma nova criatura em Cristo Jesus. Os seus pecados do passado já não tem mais peso nenhum sobre você, porque Cristo ele pagou o preço dos seus pecados lá na cruz. Então, quando você mergulhar nas águas, os seus pecados também são deixados para trás, os seus pecados passados. Agora, quando você ressurge das águas, se torna uma nova criatura, é sobre isso que Paulo está falando aqui, que nós não devemos continuar no pecado, porque nós somos uma nova criatura, então nós não podemos continuar nos mesmos erros do passado, porque aquilo já ficou para trás. É importante nós atentarmos para isso aqui. Olha só o que diz aqui no versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Quando a gente mergulha, quando a gente tem esse ato no batismo, a gente precisa abandonar todo tipo de pecado. Porque me diz o que adianta você mergulhar nas águas e voltar aos mesmos erros e viver praticando pecado. É sobre isso. Nós não podemos continuar praticando o pecado, que isso gera iniquidade e gera ira de Deus. Nós não queremos receber a ira do Senhor. Então aqui, olha, no versículo 12 diz... vou continuar aqui no versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ao versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, ele está dizendo aqui que o pecado não tenha mais domínio sobre vocês, que o pecado não venha fazer com que vocês obedeçam às suas paixões,
que quer dizer isso? As suas vontades carnais. Que o pecado não venha mais dominar. Aqui no versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, porque o pecado, quando você continua ali pecando, fazendo a mesma coisa, um exemplo, a mentira, que é um pecado, você continua ali cometendo mentira, aí tá, você vai e pede perdão de Deus, digamos que você pede, se você não pede, aí é pior, né? Tá, você continua na mentira, aí você pede perdão de Deus, aí depois você já mente de novo, você vai praticando esse pecado, isso gera iniquidade, que é a continuação desse pecado, é pecando cada vez mais, então gera iniquidade. Uma vez que gera iniquidade, isso gera uma ira da parte de Deus, porque Ele não quer que nós venhamos continuar na prática do pecado. Agora, o que é que eu digo para você que está na iniquidade do pecado? O meu conselho é: se arrependa enquanto é tempo, que nós venhamos nos arrepender de todos os nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades. Se for iniquidade, aí você pode dizer: e agora para mim? Tem sim solução. É você se arrepender e pedir perdão de Deus das suas iniquidades. A Bíblia também diz que ele é fiel, né? Que é Ele que apaga as nossas transgressões, é Ele que apaga as nossas iniquidades. Então, continuando aqui no versículo 14. Não, no versículo 13, que nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós não estamos debaixo da lei, mas da graça do Senhor Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento, os homens, eles estavam debaixo da lei, eles tinham que obedecer à lei de Deus. E se eles não obedecessem, eles estavam cometendo pecado. Hoje em dia, nós cometemos, né, os pecados, mas nós estamos debaixo da graça de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Mas nós mesmos, debaixo dessa graça, nós devemos continuar pecando? Não. Olha só aqui o que diz aqui no versículo 15. Ó. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da desobediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, ou seja, que nós éramos escravos do pecado, né? Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultado colhestes somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o assunto de hoje é sobre o pecado, que a gente não venha
continuar nas iniquidades, nem continuar no pecado. A gente erra, a gente falha, a gente é ser humano, a gente erra que acular, a gente peca, né? Porque a gente é muito falho, mas que a gente venha pedir perdão, mas que não seja que a gente não venha pecar consciente de, sabe, continuar na iniquidade, não, porque isso aí desagrada muito o coração de Deus, pois Cristo ele já fez o sacrifício lá na cruz por nós, por mim, por você, para nos libertar do nosso pecado. Então ele fez esse ato de sacrifício para nos libertar do pecado, e uma vez nós que aceitamos a Jesus Cristo, que somos batizados nas águas, simbolizando ali que estamos morrendo para o mundo e vivendo para Deus, que estamos ali sepultando os pecados, que estamos ali nascendo de novo em Cristo Jesus, uma nova criatura. Agora imagina, nascer ali e aí começar a praticar os pecados. Não, gente, não dá. Nós precisamos ter mudança de vida, porque Jesus disse que é necessário nascermos de novo, nascermos do Espírito. E é sobre isso. Então, que nós venhamos abandonar todo tipo de pecado, que a gente venha vigiar e orar, que a gente venha estarmos atentos e não continuar na prática do pecado nem na iniquidade. Amém? Deixe seu like aí no vídeo, compartilha para quem você quiser aí. E deixa aí nos comentários, gente, alguma coisa, algum comentário aí para ajudar aqui o canal, tá bom? Até o próximo vídeo.